Bom, vamos começar mais um curso hoje. Nós vamos lidar com essa quarta parte do curso de cálculo vetorial e geometria analítica vai ser muito mais cálculo vetorial. E vai explorar o fato de que agora vocês sabem derivada integral. Então, nós até aqui pensamos uma curva como um subconjunto de R2 ou eventualmente até de R3, embora a gente não tenha explorado muito o caso R3, né? Agora nós vamos olhar para uma curva como um movimento de partícula. Como se tivesse assim, uma partícula se movendo no plano, no espaço, e ela descreve uma certa curva. Então, a ideia aqui vai ser o que? Vamos pensar assim: você tem um intervalo I, é um intervalo. Eu boto intervalo porque pode ser um intervalo aberto, fechado, semiaberto, pode ser a reta toda, pode ser. E a gente tem uma função C nesse intervalo em R2 ou R3. Então, o que é isso? Vamos dizer, como é que isso vai ser dado? Pensa aqui uma partícula se movendo aqui no espaço, a gente coloca um sistema de coordenadas que agora praticamente sempre, né, vai ser o sistema canônico. Então você tem o eixo do x, o eixo dos y, o eixo do z. Em cada instante tem o ponto. A partícula está aqui e ela ocupa a posição C de t. Pensando, vamos dizer, no plano, né? Caso mais simples, x, y. Então, no instante t, está na posição C de t. E aí você faz o tempo passar e, na verdade, essa coisa descreve uma certa trajetória aqui. Repara que o que a gente tem, o que significa aqui, né? TC do intervalo, digamos, do intervalo AB em R2. Significa que para cada T, a gente vai dar o C de T, que tem coordenadas x de T, y de t. Então vai ter duas funções, né? Aqui é o x de t e aqui é o y de t. Então cada instante, o tempo que é a variável, né? Geralmente no curso de cálculo de uma variável você bota no eixo do x a variável e no eixo dos y a função daquela variável. Aqui não, a variável que é o tempo vai estar na nossa cabeça. E o que vai aparecer é o movimento da curva, que é descrito por duas, ou no caso de R3, três funções. Tá? Então é isso, né? Claro, a gente pode brincar de criar curvas. Talvez a mais simples seja uma reta, né? A reta tem uma vantagem que a gente pode facilmente conceber a reta sem coordenadas. Você tem aqui um ponto P0, digamos que é o ponto de partida, tem aqui um vetor V, e aí você pega todos os pontos da forma. Você pega os pontos da forma P0 mais TV, variando, fazendo T
variar nos reais. Então, quando t é igual a 0, você está em P0. Quando t é igual a 1, você está em V. Quando t é igual a 2, você está, quer dizer, em V não, em P0 mais V, né? Aqui P0 mais 2V. E, na verdade, o t varia em R. Então, você não tem só os pontinhos inteiros, você tem tudo isso aqui, toda a reta. Claro, se você colocar coordenadas, digamos, você coloca um sistema de coordenadas assim. Então aqui, o P0, digamos que ele tem coordenadas x0, y0. O V é um vetor, assim, A é 1 mais B é 2, o que significa que, na verdade, em termos de coordenadas, ele é AB. Então, P0 mais TV vai ter coordenadas x de t, y de t, que vão ser, na verdade, as coordenadas de P0, x0, y0, mais t, vezes as coordenadas de V. Então, isso vai nos dar x de t igual a x0 mais AT, y de t igual a y0 mais bt, que são às vezes chamadas de equações paramétricas. Geralmente a gente chama t de parâmetro. Nem sempre o parâmetro, quando você descreve uma curva, é realmente o tempo, mas é uma boa referência para a gente. Outro exemplo, agora com coordenadas, né? Se você quiser descrever um círculo, então uma maneira simples é colocar um sistema de coordenadas com a origem no centro do círculo e usar como parâmetro o ângulo θ aqui, né? Quer dizer, esse círculo aqui tem um raio, vou botar assim, um raio R, esse ângulo θ aqui é o parâmetro, então isso aqui é R, aí você tem esse ponto aqui, C de t, e aqui x de t, vamos usar, não vou chamar de t, né, de θ, né? C de θ, x de θ vai ser R cosseno θ, y de θ vai ser R seno θ. De maneira, vamos dizer, aqui se a gente quiser o círculo assim. E você pode em seguida fazer a seguinte coisa, você coloca o θ como função de t. Então a gente pode ainda fazer θ num certo intervalo AB. E é importante, as coisas que a gente aprendeu em trigonometria, né? Pensar aqui que o ângulo θ não precisa se limitar ao intervalo de 0 a 2π. Pode continuar, porque, imagina, você está andando assim, o seu θ está aumentando. Chegou em 2π, você não quer voltar para 0. É melhor você avançar, né, para 2π mais um pouquinho, do que começar de novo. Então, é razoável você fazer θ de AB em R, que a cada t associa o θ de t. E aí você passa a ter uma função de t que vai ser dada por C de θ de t. Tá? Dois exemplos que eu acredito simples e que a gente já conhece, mas são bastante importantes, bastante básicos. Né? Bom, pode brincar de parametrizar curvas. Eu botei no texto referência a dois sites, um francês e um italiano, onde você encontra montes de exemplos de curvas parametrizadas. O francês faz as curvas parametrizadas, faz a animação, e o italiano é um site que constrói isso, constrói máquinas mecânicas que fazem essas curvas. Não sei quanto tempo eles duram na internet, mas parecem ter uma certa estabilidade. Porque, por exemplo, você pode pensar como é que você vai... vamos pensar assim, voltando no tempo, antes do computador. Né? Porque hoje, como é que você desenha uma curva? Você dá as funções
bota o sistema de coordenadas lá no computador e programa para ele plotar a curva. Mas e quando não tinha computador? Então, você tinha ou que ir marcando alguns pontos e ligar esses pontos, ou eventualmente criar algum... Se quisesse uma coisa mais sofisticada, significaria criar um mecanismo, sei lá, com um motor ou com alguma coisa que você movesse e que fosse fazendo a curva se mover. Por exemplo, exemplo mais simples seria, vamos dizer, o que a gente chama de elipsômetro, né? Finca 2 pregos no quadro, né? Amarra um barbante, ponta do barbante num prego, outra ponta no outro. Então você tem aqui prego em F1, prego em F2, barbante esticado, e aí esse tamanho aqui é o 2A que não muda. E aí você vai mexendo isso desenha uma elipse. Esse aqui talvez seja um mecanismo, ou vamos dizer, o mais primitivo é o compasso, né? Então você poderia pegar um compasso e fazer ele é também um instrumento mecânico para produzir uma curva. Então, aí você pode fazer coisas mais sofisticadas. Exemplo, talvez, para ainda pensar nessa direção, as duas ideias, fazer no computador ou fazer mecanicamente, na verdade, o fazer no computador, de certa forma, é uma simulação do que você teria que fazer mecanicamente. Pensa, por exemplo, assim, se você tem um círculo aqui, né, e você bota um circulinho andando aqui, agora marca esse ponto e faz esse circulinho ir rodando assim. Não sei se vocês já, quando eram crianças, ainda chegaram a brincar com esse tipo de coisa, ou se já era videogame direto, mas antigamente tinha uns brinquedos assim, que essa roda aqui era dentada, e essa daqui também era dentada. E aqui tinha uns furinhos. Então você podia, né, ir fazendo essa roda aqui rodar dentro dessa, que os dentes agarravam, botavam uma caneta aqui, e aí, na medida que você ia andando, ia descrevendo, a caneta ia descrevendo a trajetória. Para nós, o desafio é muito mais a outra coisa, quer dizer, pensar nisso aqui até mecanicamente, mas ser capaz de dar as funções x de t, y de t, num certo sistema de coordenadas que vão descrever a trajetória. Eu não vou dedicar muito mais tempo nesse curso a essa brincadeira, mas ela é essencial. Eu acho que vocês devem chegar em casa e tal e construir algumas curvas, pensar algumas curvas, fazer esse exercício. Porque, vamos dizer, vou me dedicar agora à parte teórica. É claro que para nós, uma vez que tem as curvas, tudo bem, descrever as curvas é um trabalho interessante e que envolve um tanto de geometria. Mas eu estou interessado agora na seguinte questão. Imagina que você tem C num certo intervalo, que eu vou supor aberto, para não me preocupar com detalhes técnicos, e ela descreve uma certa trajetória aqui, e aqui eu tenho, vamos dizer, aqui é C no tempo t0. Acho que eu já sei, eu já estudei isso bastante em cálculo, para dizer o seguinte: se eu quiser definir a velocidade de C no tempo t0, eu vou ter que pegar o quê? Vou ter que pegar C de t0 mais um certo h, aí pegar o vetor, né? Eu tenho que pegar esse vetor aqui, esse vetor é C de t0 mais h menos C de t0. Então, se eu não soubesse nada da curva, só conhecesse esses dois pontos, eu chutaria que ela é uma reta que no tempo t0 está aqui e no tempo t0 mais h está aqui.
Então, essa reta seria dada, é a equação que eu fiz antes, quer dizer, quando eu fiz C de t igual a P0 mais TV, esse V aqui pode pensar como V de vetor, mas é também o V de velocidade. Quer dizer, se você fizer C de t mais h menos C de t para qualquer t, o P0 vai cancelar, você vai ter TV cancelando com TV, isso aqui vai ser igual a HV. Se você pegar então isso aqui e fizer 1 sobre H, simplesmente esse H vai sumir aqui. Né? Isso aqui significa que você está percorrendo essa reta, passando pelo ponto T0 no tempo 0 e andando com velocidade V. Agora, então seria isso aqui, quer dizer, aqui eu pensaria assim, eu pensaria a minha velocidade como sendo 1 sobre H, C de T0 mais H, menos C de T0. E claro, se eu entendi esse negócio de limite e derivada que eu tenho estudado nesses últimos tempos, né, se eu pegar o limite disso aqui quando H tende a 0, isso deve ser o meu vetor velocidade, quer dizer, isso aqui deve dar um certo cara aqui, assim, né? Que deve ser um certo V. E que eu acho que eu consigo calcular sem muito problema se as funções envolvidas estiverem derivadas, né? Quer dizer, se eu fizer C de t igual a x de t, y de t, z de t, então quando eu fizer esse negócio daqui, 1 sobre h, c de t mais h menos c de t, isso aqui vai ser, só fazer a conta, né? X de t mais h menos x de t sobre h, y de t mais h menos y de t sobre h, e z de t mais h menos z de t sobre h. E isso daqui, bom, o que vai acontecer quando h tender a 0? Se essas três funções aqui tiverem derivada, isso aqui vai tender para, surpresa, x ponto de t, y ponto de t, z ponto de t. A surpresa é o ponto. Isso daqui é uma notação mais usual em mecânica. Em mecânica é comum você notar por x ponto de t igual o x' de t, ou a derivada em relação a t. É porque, vamos dizer, quando aqui o tempo, a variável tempo é tão importante para a gente que ela tem, vamos dizer, a derivada em relação ao tempo ganha uma notação especial. Então, usualmente eu vou usar o ponto e os dois pontos para a segunda derivada. A derivada não é uma transformação linear? Tá, você consegue fazer isso? A derivada é uma transformação linear em vários sentidos. Eu não sei... A derivada é uma transformação linear, pelo menos em dois sentidos aqui que eu consigo te dizer rapidamente, é que se você pensar a derivada como associando a cada função a sua derivada, né, a aplicação D, que a cada f associa f', no espaço das funções ela é linear, porque a derivada da soma é a soma das derivadas, e a derivada de uma constante vezes a função é a constante vezes a derivada. E também ela é uma função linear aqui de uma maneira menos evidente, que é a seguinte, ela representa uma aproximação linear. Repara, a gente tem aqui a função c. Então, c, eu posso dizer, bom, c
Olhando, vamos transferir, em vez de pensar C de T, vamos pensar C de T0 mais H. Então, C que vai levar, vamos pensar assim, o C, acho que eu vou botar um cetil aqui só para fazer uma diferença. Cetil de H vai ser C de T0 mais H. É a mesma C, só que eu troquei a variável para H e botei como se o zero fosse aqui em T0. A derivada, ela nos dá também a ideia seguinte, ó, você pode pegar a transformação que aproxima isso daqui, quer dizer, se eu pensar essa função, qual é a função linear que aproxima melhor isso aqui? É a função que leva H em H vezes V. Isso agora é linear em H, porque aqui, ó, aqui não vale, em princípio, que daqui, ó, não é verdade que cetil de H1 mais H2 seja igual a cetil de H1 mais cetil de H2. Quer dizer, não tem nenhuma garantia de que se você, no tempo H, você veio parar aqui, no tempo 2H você vai parar aqui. Porque é uma curva, nem vai na mesma direção, nem necessariamente vamos dizer, mantém a mesma velocidade escalar. Enquanto que essa daqui, não, essa daqui tem essa garantia. Então também é a ideia de aproximação linear. A ideia de velocidade é essa, né? Você tem, ou pelo menos uma das ideias de velocidade é essa, né? Você diz assim, o cara passou aqui nesse ponto, né, há 2 minutos com a velocidade de 60 km por hora, assim, naquela direção ali. Então, você usa isso para dizer, bom, então, eu acho que agora ele deve estar em tal lugar. Como é que você vai fazer isso? Você pega a posição atual e anda os 2 minutos vezes os 60 km por hora para lá, e você diz, bom, é aqui que ele deveria estar. Talvez não esteja, porque essa informação é escassa, mas é o melhor que eu posso fazer com essa informação. Bom, então, isso aí é o vetor velocidade. Eu vou andar talvez um pouco rápido, porque nós já sabemos bastante derivada. É claro que nem sempre as funções vão ter que ter derivada, mas nós vamos supor, em geral, né, um movimento vai ser uma função C de um certo intervalo em R3 ou R2 com derivada segunda. Suponemos que tem derivada segunda em todo ponto. Em princípio, né, o que é a reta tangente? Você chegou aqui, passou aqui no tempo, isso aqui é C de T0. Esse aqui é o vetor velocidade, que eu vou notar por C ponto de T0. Bom, se eu entendi essa história de tangente com derivada, né, essa reta aqui é a reta tangente. Vai ser o conjunto dos pontos C de T0, vamos dizer, em C de T0, né? Reta tangente é igual ao conjunto dos pontos C de T0 mais, vou botar assim, H C ponto de T0 com H em R. Né? Se eu der valores a H, pegar esse cara, somar H vezes esse cara daqui, dá a reta tangente. Tem um detalhe, né? A menos se a velocidade for nula, isso não vai dar nada. E a velocidade pode ser nula, mas a tangente existir. Né? Eu não estou proibido
de andar em linha reta e, de repente, resolver parar aqui, olho para vocês e tal, depois continuo. Se você for calcular minha velocidade na hora que eu estou parado aqui, vai dar zero, você não vai ter nada. Mas também pode... O detalhe interessante é o seguinte, pode ter derivada e não ter tangente. Olha só, exemplo simples. Bota um bico aqui. Isso aqui a gente pode pensar assim, como função, né? Bota y igual a módulo de x. Bom, se você fizer x igual a t, y igual a módulo de t, e fizer c de t igual a t módulo de t, com certeza, na hora que você for derivar em zero, não vai ter derivada. Então, não vai ter velocidade. Mas, digamos que você troque e faça assim, ó, t ao cubo é a mesma, você vai descrever a mesma trajetória, né? Porque quando t varia de menos a infinito até infinito, t ao cubo vem de menos infinito, vai até mais infinito. Quando t estiver em zero, t ao cubo é zero. Você vai passar nesse ponto aqui. Só que, né, se você calcular esse c ponto de t agora, a derivada de t3 vai ser 3t2. E a derivada de módulo de t ao cubo vai ser o que? Vai ser 3 t módulo de t, né? Alguma coisa assim. Isso vale para t diferente de zero. Eu estou usando que a derivada do módulo de t é 1 ou menos 1. Então vai dar alguma coisa assim. Mas, quando t é igual a zero, ó, vamos só calcular aqui o c ponto de zero. Bom, na primeira aqui vai dar zero, com certeza. E aqui seria o limite, quando h tende a zero, de c de t mais h, que é módulo de h ao cubo, menos c de zero, que é zero sobre h. Ora, módulo de h sobre h é limitado. E módulo de h ao cubo vai para zero. Então, esse limite é zero. Então, isso aqui é zero, zero. Então, tem velocidade. Quer dizer, é possível, na verdade, a lição é a seguinte, é possível uma partícula descrever uma curva que faz bicos, a única coisa que tem que acontecer é que quando chegar num bico, ela tem que estar com velocidade zero. É mais ou menos o seguinte, quando você vai fazer uma curva fechada, nós vamos ver isso daqui a pouco, né, você precisa, eventualmente, quanto mais fechada a curva, tem uma velocidade cada vez menor para passar ali, né, se você tiver os mesmos pneus, pelo menos. Um bico é uma curva que é infinitamente fechada, então você, para passar ali, você tem que passar com velocidade zero, mas dá para passar. Então, se tem bico, não quer dizer que não possa ter velocidade ali. Mas tem que ter velocidade zero. Esse limite aqui, o limite é de H3 sobre H, quando H tende a zero, é igual ao limite, quando H tende a zero, de módulo de H sobre H, vezes módulo de H ao quadrado. Não sei quem foi seu professor de cálculo 1, mas isso daqui isso aqui é limitado. E isso daqui vai para zero. Então, uma coisa limitada vezes uma que vai para zero, esse limite é zero. Fui eu professor de cálculo dele.
Bom, então isso é o vetor velocidade. Mas nós não vamos nos contentar com o vetor velocidade, vamos ter também o vetor aceleração. O que é o vetor aceleração? Bom, é a velocidade da velocidade. Quer dizer, quando você olha agora a velocidade como se fosse uma curva, ele não está interessado em descrever a curva da velocidade, mas pensa assim, a velocidade, você tem também uma função c ponto, se ela é derivável em todos os pontos, né? Se tem derivada segunda. Então, c ponto é uma função de i, ainda em R3 ou R2, que a cada t associa o c ponto de t. Então, o c dois pontos de t é igual simplesmente ao limite, quando h tende a zero, de 1 sobre h, c ponto de t mais h, menos c ponto de t. Esse cara às vezes é chamado de a de t, assim como esse cara aqui é chamado de v de t. É chamado por nós. Bom, não tem novidade nenhuma, derivada segunda, né? Quer dizer, se c de t for igual a x de t, y de t, z de t, então c dois pontos de t é igual a x dois pontos de t, y dois pontos de t, z dois pontos de t. Tem alguns detalhes interessantes sobre o fato de que realmente esse limite existe, se e somente se existem os limites nas coordenadas, que eu coloquei alguma coisa no texto, mas não vou discutir agora. É verdade, mas talvez não seja tão evidente assim, mas também não é tão difícil de provar. Bom, e aí? Eu vou começar agora, feitas essas definições, vou começar a tentar fazer alguma coisa com elas que tem a ver com mecânica e com geometria. Vai parecer, em momentos agora nesse curso, que eu estou dando aula de física, mas não estarei dando aula de física. Simplesmente tem coisas que acontecem em mecânica que são pura matemática. Então, são essas coisas que eu quero destacar. Vamos fazer um exemplo. Fazer um exemplo que é o seguinte: vamos colocar um círculo C de R2, que a cada t vai associar x de t, y de t. A única coisa que nós vamos supor é que esses x e y têm derivada primeira e derivada segunda, e que satisfazem isso aqui, né? X de t ao quadrado mais y de t ao quadrado igual a R2, R é o raio do círculo, isso aqui é uma constante. Tá? Então a gente olha para isso, colocar dessa maneira, né? Já está de bandeja. A única coisa que eu sei fazer aqui é derivar isso. Se eu derivar, eu vou ter duas vezes x de t, vezes a derivada de x de t, que agora se chama x ponto de t, estou derivando em relação a t, mais duas vezes y de t, vezes y ponto de t, igual a zero. Posso cortar esse 2 aqui. E posso olhar para isso e dizer, pô, isso é um produto escalar, hein? Quer dizer, isso aqui, ó, é o produto escalar
de x ponto, y ponto, às vezes eu vou omitir o tempo para ficar mais fácil, né? Olha aqui esse cara daqui, né? Esse vetor aqui é o x, y. E esse cara aqui é o vetor velocidade, né? X ponto, y ponto. Isso aqui está dizendo que esse ângulo é reto. Está dizendo que a tangente ao círculo realmente é perpendicular ao raio. Bom, não aprendi grande coisa com isso, mas pelo menos, às vezes a gente prova uma besteira assim que a gente sabe, não serve para nada, mas serve para indicar que a gente talvez esteja no caminho certo. Bom, como eu só sei derivar, eu vou derivar de novo. Tá? Porque se eu derivar de novo, deve aparecer alguma coisa envolvendo a segunda derivada. Então, derivando de novo, eu vou ter aqui, essa derivada de um produto, né, vai ter x, eu vou omitir o t agora, né? Vou botar x, a segunda derivada aqui é x dois pontos, mais x ponto, derivando isso aqui. Agora, mais y dois pontos, mais y ponto. Bom, para constante é zero. Eu consigo ver assim aqui eu acho que eu vou começar a pensar assim, eu vou chamar esse cara daqui de V, né? E eu vou chamar o x dois pontos, y dois pontos de A. Né? Ele está aqui em algum lugar, eu acho que ele aponta para dentro, né? Porque como a aceleração ela modifica a velocidade, e claramente essa velocidade tem que andar para cá, né? O A tem que puxar de alguma maneira para dentro. Bom, então isso aqui é o produto escalar do x dois pontos, y dois pontos pelo xy, que é igual a menos. Isso daqui é a norma do vetor velocidade ao quadrado. Né? Isso aqui, vamos botar assim, x ponto quadrado mais y ponto quadrado. Será que, assim, me inspirando em alguma coisa assim eu poderia pensar essa aceleração aqui como tendo duas componentes. Uma tangencial, a ideia é assim, se só tiver aceleração tangencial, provavelmente esse negócio andaria aqui. E uma componente normal, que deve ser o que está realmente puxando. Né? Eu, quando fiz esse desenho, o que importa aqui, né, quando eu digo que a velocidade está andando para cá, é que essa aceleração tem uma componente na direção normal à velocidade que aponte na direção do centro e não na direção oposta ao centro. Então eu vou pensar essa aceleração assim, ó, ela tem aqui uma componente normal e uma componente tangencial. Essa daqui seria, vou chamar essa aqui, ó, de aceleração normal. A aceleração normal é o quê? É a componente na direção do XY. Então, peraí, eu sei fazer a projeção, eu sei fazer, né? Quer dizer, se eu tiver um vetor aqui, que é o vetor posição,
vamos dizer que é o meu XY, vamos chamar ele de, sei lá, W, igual a XY. Aí eu tenho aqui o A, que é o X 2 pontos, Y 2 pontos. A componente, aliás, a situação é assim, né? O XY é para cá, né? Mas ele está desenhado assim. Então, vamos corrigir esse desenho, né? Porque para eu projetar eu tenho que botar os dois com o mesmo pé. Então, eu vou fazer, tirar esse daqui e vou botar assim, né? Esse daqui é o W igual a XY. O que eu quero? A aceleração normal é essa projeção aqui. Bom, é só eu fazer o A, pegar aqui o unitário do W, né? Pegar aqui o unitário do W, chamar esse cara daqui de U, igual a 1 sobre norma de W. Então eu vou fazer A escalar U vezes U. Esse vetor aqui é unitário, eu faço o produto escalar do A por ele, vai dar um número, que é esse tamanho aqui, negativo. Quando eu multiplicar pelo U, vai dar esse vetor. Devia botar setinhas em cima e tal, mas... Bom, mas isso aqui é a mesma coisa, como aqui eu tenho a norma de W no denominador, e aqui eu tenho norma de W no denominador, isso também aqui é igual a escalar W, dividido por W escalar W, vezes W. Só que aqui o W, isso aqui é a norma de W ao quadrado, né? W, que eu chamei de W, é esse cara daqui. A norma do meu W é R2. Quer dizer, a norma do W é R. Então, a norma de W ao quadrado é R2. Então, isso daqui, né, esse cara daqui, essa aceleração normal, finalmente aqui, a minha aceleração normal é o produto escalar da aceleração, que é x 2 pontos, y 2 pontos, pelo W, que eu chamei de W, o XY, isso dividido pela norma de W ao quadrado, que é R2, vezes o próprio XY. Bom, eu tenho esse cara daqui, né? Em termos de tamanho, é isso daqui. Então isso aqui é praticamente, né? Vamos dizer, se eu pegar, eu vou fazer o seguinte, ó, isso daqui, eu vou botar um R aqui, vou botar um R aqui, para esse cara daqui ficar unitário. E aí a minha aceleração normal, então esse cara unitário está aqui. A minha aceleração normal é esse número vezes esse vetor unitário. Esse número, ele tem um sinal, o sinal dele é interessante, né? Porque você vai dizer se aponta para cá ou aponta para lá. Se eu dividir aqui por R e dividir por R, eu estou dizendo o seguinte, ó, que se eu olhar para esse vetor unitário aqui, esse é o U, eu chamei de U. A
partícula vai andando e tem um vetor unitário aqui que acompanha, né? O vetor unitário radial. Eu estou dizendo que a componente normal da aceleração é um número vezes esse cara. Esse número, que é esse daqui, esse aqui é o U, esse número é isto aqui. Deixa eu apagar isso, né? Esse número é menos a norma de V ao quadrado sobre R. Quer dizer, eu estou dizendo o seguinte, que a aceleração normal é um vetor na direção da reta que passa pelo centro e pela posição, aponta no sentido oposto ao do vetor que vem do centro para cá. Então aponta, se eu colocar o pé da aceleração normal aqui, ela aponta na direção do centro. E o tamanho é o quadrado da velocidade dividido pelo raio. Eu acho que eu não sei se vocês estudaram física, eu me lembro de ter aprendido uma fórmula, um movimento circular, que a aceleração normal era V2 sobre R. Ainda aprende isso em física? Nunca ouviu falar disso? Repare, não tem nada de física nisso, é pura matemática. É simplesmente, eu diria o seguinte, uma das coisas importantes que a gente tem que começar a pensar é que isso aqui é um exemplo, talvez um primeiro exemplo, de uma imposição da geometria mecânica. Quando você descreve um movimento circular, uniforme ou não, repara, não tem nenhuma restrição aqui. Eu estou andando sobre o círculo, posso estar andando depressa, devagar, às vezes mais depressa, às vezes mais devagar. Quer dizer, como é que x e y variam? O x, de repente, pode ir aumentando, 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 o y também aumentando, aumentando, desde que eles mantenham essa relação. Quer dizer, eles não podem aumentar os dois ao mesmo tempo, senão isso não acontece, mas, vamos dizer, o x pode ir variando rapidamente, o y variando rapidamente, mas desde que eles mantenham essa relação, a aceleração tem uma componente normal que aponta para dentro e tem o tamanho que é quadrado da velocidade dividido pelo raio. Isso é uma obrigação, não dá para andar sobre o círculo sem isso. Nem mais nem menos, a aceleração normal tem que ser essa. Se você quiser andar sobre o círculo, tem que ser essa. Tá. Isso aqui é uma imposição geométrica. E a gente simplesmente deduziu fazendo umas contas meio bobas aqui, né? Vou apagar aqui. Agora eu me animei. Tem uma coisa seguinte. Vamos explorar nossa experiência de gente que anda de carro, de ônibus, está acostumado, né? Aqueles solavancos nas curvas e tal. Você sabe quando você entra numa curva, tem uma tendência a você sair e tal, e tem o carro, o ônibus ou o que for, ele precisa, para não sair, de algum atrito do pneu com o chão. E você sabe que se você fizer a mesma curva com uma velocidade maior, o risco de você sair, você não conseguir fazer a curva e ir embora, é maior. Se fizer com uma velocidade menor, esse risco é menor. Isso tem provavelmente, né, a ver com... Você fez a curva. Então você está aqui com uma certa velocidade. Para continuar na curva, essa velocidade tem que mudar. Provavelmente, o que vai fazer isso mudar, você tem uma aceleração.
Eu acho que talvez a gente consiga pensar nos seguintes termos, né? A aceleração tem uma componente tangencial, que é só projetar na direção da velocidade, e o que resta, porque em R2, ou no círculo era fácil, mas em R2, ó, você pode fazer assim, ou em R3 em geral, você pode fazer assim, você chama essa aqui, que é a projeção da aceleração na direção da velocidade, aceleração tangencial, e aí você chama de aceleração normal a aceleração menos a aceleração tangencial. Eu ousaria chutar, né, que a aceleração tangencial faz você andar mais depressa ou mais devagar. Essa aqui, por exemplo, que aponta para cá, deve fazer você andar mais depressa, mas ela poderia apontar para cá. Já a aceleração normal deve fazer você desviar. Então, para você fazer essa curva aqui, você precisa de alguma aceleração normal. E eu chutaria o seguinte, ó. Pelo menos, mais ou menos o que eu aprendo andando de carro, tal. Se eu passar aqui com com essa velocidade e passar aqui com a mesma velocidade, eu apostaria que aqui eu preciso de uma aceleração normal maior. Por quê? Porque aqui, ó, aqui eu desvio um pouquinho. E aqui eu desvio muito, relativamente. Então, talvez isso que a gente fez no círculo não seja particular do círculo. Quer dizer, talvez a geometria imponha à mecânica essa relação da aceleração normal com a velocidade. Eu também sei por experiência, né, que se eu quiser agora andar aqui mais depressa, eu vou precisar talvez de um pouquinho mais de aceleração normal. Se eu quiser andar aqui mais depressa, eu vou precisar de mais aceleração normal aqui. Quer dizer, é provável que exista uma relação entre a velocidade e a aceleração normal que só dependa da curva, não da maneira como eu ando sobre a curva. Claro, a relação vai ter a ver com a maneira como eu ando, porque a velocidade com que eu vou passar tem a ver com a maneira como eu ando. Mas se eu mudar a maneira como eu ando, talvez eu consiga... a minha esperança é a seguinte, assim como eu no caso do círculo, eu disse, bom, se eu andar aqui com velocidade 15, então a aceleração vai ter que ser 225... Não, 15 ao quadrado, quanto é 15 ao quadrado? É 225? Né? 225 dividido pelo raio. Então, eu não precisava saber nada sobre a aceleração para dizer, ó, a aceleração normal tem que ser essa. Passou aqui com essa velocidade, tem que ter... Então, talvez a gente possa conseguir uma relação assim, que diga, ó, passou nessa curva com essa velocidade, tem que ter essa aceleração. Significaria que você faz o cálculo, pega uma maneira de percorrer a curva, calcula aqui a velocidade, aqui a aceleração normal, você tem a relação, e essa relação você transfere para outras situações. Vamos tentar, será que dá para conseguir isso? Se nós fôssemos físicos, o que nós faríamos agora? Nós pegaríamos, sei lá, construiríamos um escorrega, talvez, uma coisa assim, né, de alguma maneira, e tentaríamos fazer o experimento lançando uma bolinha, né, que andasse sobre aquele escorrega com velocidades diferentes, e sei lá como é que a gente ia medir a aceleração normal no mesmo ponto, correspondente às velocidades diferentes, e ver se tinha alguma relação que a gente pudesse dizer, acho que é isso. Como nós não somos físicos, mas nós somos matemáticos, nós vamos fazer o experimento
simulado. Ou, na verdade, nós vamos fazer matemática. Que nesse caso, assim, raramente isso acontece, mas nesse caso eu acho que o caminho puramente matemático vai ser melhor que o caminho experimental. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar assim, você tem uma curva C, num certo intervalo I, vou fazer logo em R3, né? E aqui, então aqui você tem um intervalo I, e aqui temos a nossa curva. Aqui tem um ponto T0, C de T0. Vamos agora pensar que a gente vai... O que a gente pode fazer é o seguinte, vamos mudar a maneira de percorrer a curva. Uma forma de mudar a maneira de percorrer a curva é o seguinte, ó, a gente pega um outro intervalo J, e aí a gente pega cada ponto S de J, digamos que aqui são os T, aqui são os S. Aí cada S de J a gente transforma num T aqui. Quer dizer, a gente faz uma função, vamos chamar de alfa, essa função, alfa é uma função de J em I, que a cada S vai associar T igual a alfa de S. Aí o que vai acontecer? Quando o S se mexer aqui, você faz o S andando aqui, andando normalmente. O T correspondente vai andar aqui, mas vai andar com uma certa velocidade em relação ao S. E o C de T, está aqui o C de T, ele vai virar o quê? Ele vai ser o C de alfa de S. Aqui você tem S, alfa de S, e C de T vai ser igual a C de alfa de S. Acho que é mais ou menos claro, né, com isso, que eu posso alterar a maneira como eu ando aqui se eu mudar essa função alfa. Dependendo do alfa, pensando assim de uma maneira bem simples, ó, eu posso botar aqui o S, aqui o T, está aqui o T0, está aqui o S0 correspondente, né, que vai ter um S0, e aí, ó, o meu intervalo I está aqui, não importa, eu posso mudar o J à vontade e posso mudar o alfa. Conforme, ó, se eu fizer essa curva aqui, eu posso pegar uma reta, né? O que eu estou fazendo? Se eu pegar uma reta assim, menos inclinada, se eu pegar uma reta com inclinação de 45 graus, a velocidade do T em relação ao S vai ser 1. E eu vou andar, vou passar aqui num outro tempo S0, em vez de ser no tempo T0, não vou passar com a mesma velocidade. Se eu for inclinando isso aqui, eu começo a andar com velocidade, passar aqui mais depressa. Se eu inclinar para baixo, eu passo a andar mais devagar. Na verdade, eu nem preciso botar retas, né? Eu posso pegar uma função, A única coisa que eu posso, vamos dizer, que eu vou exigir, né, sei lá, que essa função seja bijetiva. Nem preciso. Na verdade, eu só estou interessado no que vai acontecer aqui pertinho. Então, se aqui pertinho for uma bijeção, tá bom. Né? Se pegar a velocidade diferente de 0. Então, isso aqui é o nosso experimento virtual. Quer dizer, mudando a função alfa, eu mudo a maneira de percorrer a curva. Eu vou supor que a minha alfa tem derivada segunda também. Né? Então, alfa de J em I, essa daqui é com derivada segunda, eu pego alfa de J em I,
com derivada segunda, essencialmente não nula, não é absolutamente necessário, mas para ter graça, não nula, né? Com alfa de S0 igual a T0. E agora eu vou olhar para a curva, né? Aqui eu tenho a curva C, essa curva aqui é a curva C bola alfa, quer dizer, eu pego S, levo em alfa de S em C de alfa de S. Isso aqui, né? C bola alfa de S é igual a C de alfa de S. Está claro o nosso experimento? O nosso experimento consiste agora em calcular derivadas, né? E olhar o que acontece. É claro que esse experimento também pode agora ser feito no computador. Quer dizer, você bota diferente, faz um simulador, né? Na verdade aqui ó, a gente está jogando com coisas que são ferramentas do dia a dia de, sei lá, fazer ciência e tecnologia, né? Você tem o fenômeno, então você pode observar o fenômeno, ficar olhando, né, e inferir alguma coisa dali, ou você pode fazer um modelo para o fenômeno, que é o que a gente está fazendo aqui, né? O fenômeno é sei lá, jogar esse pedaço de giz e ele anda aqui. O modelo é pensar como uma função de R em R3. Agora você pode pegar esse modelo e lidar com ele teoricamente, fazendo as contas matematicamente, mas você também pode pegar esse modelo e usar esse modelo para fazer uma simulação no computador. Quer dizer, se você tem a função C, você programa e olha lá na tela do computador o que está acontecendo. Então você também pode fazer experimentos, né, de brincadeira, mas que são uma coisa importante até na indústria, né? É caro você... imagina, você fazer um protótipo de um carro e jogar ele contra uma parede para ver como é que ele vai quebrar. Se você conseguir fazer um bom modelo e tal, simular esse negócio, e aí fazer esse experimento 30 vezes no computador, mesmo que custe uma certa nota fazer esse modelo e tal, de repente vale a pena. Claro que tem outras situações que não é só dinheiro, você não pode mandar um astronauta para o espaço e ver se vai dar certo ou não. Você tem que fazer o negócio com cuidado, ou construir uma central nuclear, coisas assim. Então, modelos e simulações são uma coisa que, às vezes, é a diferença entre a vida e a morte. Bom, então vamos fazer o nosso experimento. Vou fazer acho que vamos começar fazendo umas contas, né? Vou deixar aqui a curva C, então aqui eu tenho ponto, aqui eu tenho vetor velocidade, né? C ponto. Esse aqui é o C de T0, esse aqui é o C ponto. Acho que eu vou usar T mesmo, em vez de T0. Esse aqui é o C de T. No meu livro, por enquanto, tem horas que o vetor velocidade não está muito tangente aqui, assim, está meio assim, mas é um erro, né? C ponto de T, e aqui você tem o C, tá assim, C dois pontos de T, que é a aceleração. Bom, agora nós vamos olhar para C de alfa de S, e vamos calcular a derivada em relação a S. S passou a ser o nosso parâmetro. Eu não vou nem botar ponto, eu vou botar linha, né? Então a derivada em relação a S de C de alfa de S. Não é difícil acreditar que a regra da cadeia aqui vale de uma maneira simples, né? Quer dizer, se você tiver, isso aqui vai ser a derivada em relação a S de x de alfa de S, y de alfa de S, z de alfa de S, que vai dar
em cada uma delas vai sair o alfa' de S. Aqui, né? Então eu vou ter alfa' de S, x ponto de alfa de S, pensando aqui a derivada em relação a essa variável como se fosse o t, y ponto de alfa de S, z ponto de alfa de S. Então isso aqui, ó, eu posso escrever assim, isso aqui é alfa' de S, c ponto de t. Bom, eu vou querer derivar de novo, né? Então eu vou precisar derivar isso aqui outra vez. Errei? Seria C ponto de alfa de S. A gente colocou alfa' de S vezes C ponto de T. Aí sim. Ah, sim, C ponto de alfa de S, é mesmo. Eventualmente, né, esse alfa de S, vou pensar como T, mas é bom escrever mais claramente, né? Bom, tem que derivar isso aqui. Também eu posso pensar que vale uma regra de derivada do produto. Aqui o produto é uma função escalar por uma função vetorial. Mas talvez valha a derivada dessa vezes essa, mais essa vezes a derivada dessa. Vale porque vale em cada coordenada. Vamos derivar isso aqui, né? Derivando de novo. Derivando de novo, então eu tenho que derivar isso aqui. Bom, na primeira coordenada eu vou ter, voltando para computaria, eu vou ter, vou escrever botando esse cara para dentro e derivando de novo, né? Então aqui eu vou ter alfa duas linhas de S, x ponto de alfa de S, mais alfa' de S. Aí eu vou ter que derivar isso aqui, estou derivando em relação a S. Então, derivada disso daqui, x dois pontos de alfa de S vezes alfa' de S, vírgula. Em todas elas, eu acho que vai acontecer isso, né? Eu vou ter alfa duas linhas de S, aí eu vou ter aqui, ó, x ponto de alfa de S, na segunda vai aparecer y ponto de alfa de S, e na terceira vai aparecer z ponto de alfa de S. Quer dizer, essa derivada aqui que eu fiz na primeira coordenada, que é isso vezes isso, vai ter agora com alfa' de S, y ponto, e vai dar a mesma coisa com y ponto no lugar de x ponto. Então esse alfa duas linhas vai aparecer multiplicando. E aqui vai ter mais esse alfa' de S ao quadrado aqui, né? E aqui vai ter x dois pontos de alfa de S, y dois pontos de alfa de S, z dois pontos de alfa de S. Esse cara daqui, ó, é o C ponto. E esse aqui é o C dois pontos. Eu posso escrever isso assim, ó. Isso daqui, essa primeira deu nisso, né? A segunda derivada, que é o que eu acabei de fazer, a D2, ds2 de C de alfa de S, pelo que eu estou vendo aqui, ó, vai me dar alfa duas linhas de S vezes esse cara aqui, ó, é o C ponto de alfa de S, esse vetor. É o vetor velocidade em alfa de S. E esse daqui, alfa' de S ao quadrado, e esse aqui é o C dois pontos de alfa de S. É isso que a minha conta diz. Isso é até por coisas assim que os físicos adoram fazer conta.
Bom, vou desenhar o que essas contas estão me dizendo, né? Olha só, o meu vetor velocidade, pensa assim, que o alfa de S é o t, né? Então, C de t é igual a C de alfa de S. Quer dizer, no tempo S, eu estou passando nesse mesmo ponto aqui. Só que como mudou a maneira de eu percorrer a mesma curva, o meu vetor velocidade, que era esse C ponto de t, que é branco, ele saiu multiplicado por alfa' de S, que é um número que pode ser positivo, negativo, nulo. Para simplificar, vou pensar que ele é positivo, né? E eu vou ter aqui o novo vetor velocidade, ó, que vai ser alfa' de S, C ponto. Eu vou botar pensando assim, né, o C ponto de t é igual a C ponto de alfa de S, porque alfa de S é t. Então, o vetor velocidade saiu multiplicado por alfa'. Bom, claro, né? É a regra da cadeia. Eu andei, passei pela mesma curva, no mesmo ponto, então o vetor velocidade mudou, mas é um múltiplo do vetor velocidade original. E tem a ver com a maneira, com a razão, vamos dizer, com a maneira como t muda em relação a S. Mas o vetor aceleração, ó, tem uma coisa chata, né? Ele tem uma componente aqui, ó, que é isto. Isso aqui, ó, esse vetor C dois pontos de t, ele sai multiplicado por alfa' ao quadrado. Então, o vetor aceleração, ele tem essa componente aqui, saiu multiplicado por alfa' ao quadrado, né? Então, aqui é alfa' de S ao quadrado vezes C dois pontos de t. Mais alguma coisa. Alfa duas linhas de S, que eu não sei o que é, mas esse aqui é o C ponto, é esse cara daqui. Então, alguma coisa que é nessa direção paralela aqui, ó. Essa direção paralela, aqui entrou uma componente que é alfa duas linhas de S, C ponto de t. Esse vetor é paralelo a esse daqui. Então, a minha nova aceleração é esta aqui. Nova aceleração, vamos dizer assim, A de S. Ela não é, quer dizer, quando eu mudo a maneira de percorrer aqui, a velocidade sai multiplicada por um número, mas a aceleração não, ela se move, sim, gira um pouco. Mas eu estou interessado, não posso perder o foco, né? Estou interessado na aceleração normal, então é a componente aqui, né? Essa componente aqui. E aí eu olho para isso e digo, esse cara aqui não faz nada em relação à aceleração normal. Ele só mexe com a aceleração tangencial. Porque ele está na direção do vetor velocidade. Então, quando eu pegar esse vetor amarelo e projetar aqui, esse cara vai inteiro para cá. O que sobra, que vai na direção normal, não faz nada. Quer dizer, na verdade, ó, acontece o seguinte, ó, se eu olhar para a aceleração normal, o que eu tinha aqui de aceleração normal era isso. Isso aqui é a aceleração normal original. E a aceleração normal modificada
é essa aqui, né? E olha só, esse cara daqui, que era a aceleração que eu projetei aqui, saiu multiplicado pelo alfa' de S ao quadrado. Esse cara daqui, porque a projeção do amarelo aqui é igual à projeção do azul aqui. O amarelo, eu não sei bem, mas o azul ó, é o quadrado do alfa' vezes o branco original. Então, vou apagar as minhas contas. E vou dizer o seguinte, ó, no original eu tinha velocidade. Acho que eu vou chegar um pouco mais para cá. Eu tinha velocidade V. Agora, a minha velocidade modificada é alfa' de S vezes V. Na aceleração, digamos que eu tinha aqui uma aceleração A. Aquele A que está lá é amarelo, é outro A. Né? Mas a aceleração virou aqui a aceleração A amarela. Mas na verdade eu não estou interessado nisso, eu estou interessado na aceleração normal. Então eu tinha aqui uma aceleração normal, que era a projeção desse cara aqui, que é a minha aceleração normal. A nova aceleração normal, aqui eu tinha esse cara que eu projetei, aqui eu tenho ele multiplicado por alfa' de S ao quadrado que eu projetei. A projeção então está multiplicada por isso, porque a projeção é linear. Então aqui eu vou ter alfa' de S ao quadrado vezes a aceleração normal. Então eu acho que o meu experimento está dizendo o seguinte, ó, que se eu multiplicar a velocidade por um número, a aceleração normal sai multiplicada pelo quadrado do número. E mais, né? Pensando aí um detalhe, eu não fiz a conta, né? Mas a aceleração normal é o quê? Eu faço a aceleração, essa direção tangente aqui não mudou, então eu projetei aqui e tirei a aceleração menos esse cara, deu a aceleração normal. Quando eu faço a nova aceleração, é um múltiplo dessa, então se eu projetar aqui, vai cair na mesmo lugar aqui, e eu fizer a diferença, vai sair na mesma reta aqui, porque eu estou no espaço, podia sair assim. Só que esse cara a mais, ele é exatamente aqui. Então, se eu tirar ele, eu estou tirando também um cara nessa direção. Então, eu ando... Vamos dizer, aqui como eu ando sobre uma reta que é paralela a esse vetor, e aqui eu ando sobre uma reta que é paralela ao mesmo vetor. Então, eu caio na mesma reta aqui. Então, não só isso acontece em modo, mas esse vetor aqui sai multiplicado pelo quadrado de alfa' de S. Então, bom, primeira coisa assim, simplesmente se eu pegar em termos de valor absoluto, quer dizer, de norma do vetor, né, se eu fizer agora aqui
aceleração normal em módulo, norma, dividido pelo quadrado da velocidade, o que eu tenho aqui? Eu tenho norma de aceleração normal dividido pela velocidade ao quadrado. Supondo aqui que meu alfa' é diferente de zero, eu vou ter aqui alfa' de S ao quadrado, norma da aceleração normal, dividido pelo alfa' de S ao quadrado, velocidade, é o mesmo cara. Então, é verdade, ó, você tem uma curva, você passou ali com uma certa velocidade e uma certa aceleração normal. Se você passar por aquela curva com uma outra velocidade qualquer, você vai ter uma aceleração normal, que é um vetor na mesma direção e sentido, e a razão entre a aceleração normal nova e o quadrado da nova velocidade é exatamente igual ao que você tinha antes. E que também informa a gente o seguinte: bom, a gente não participa de corrida de Fórmula 1 nem nada, mas é importante você saber que se você multiplica a sua velocidade por um pouquinho, a aceleração normal que você vai precisar, ou seja, os pneus que você vai precisar, vão ser multiplicados pelo quadrado daquele pouquinho. Então, isso aqui não tem nada de física, é pura matemática. Então, na verdade, eu poderia dizer o seguinte: que se você passa por se você descreve uma curva, se você tem aqui aceleração normal não nula para uma certa parametrização, você pode dizer que tem um vetor K, você poderia chamar, ó, se você fizer assim, chamar de capa, na verdade, capa igual a 1 sobre norma de V ao quadrado vezes a aceleração normal. Esse vetor aqui, né, você calculou, imagina que você passou aqui, parametrizou uma vez, né, e passou aqui com velocidade não nula. Aí você simplesmente pega o vetor aceleração normal, multiplica pelo inverso do quadrado da velocidade. Chama isso de capa. Chama de vetor curvatura. Se você agora resolver passar aqui uma outra vez por essa curva, né, você pode deixar aqui uma plaquinha, capa, né, devia ter nas curvas, devia ter em vez de ter, devia ter o capa ali assim, né, que vai dizer para você, ó, a sua aceleração normal vai ser, podia até o capa apontando para o lugar certo, vai ser o quadrado da sua velocidade vezes esse capa que está aqui. Né? Se nós fôssemos assim, motoristas com um nível de escolaridade que talvez, quem sabe, sendo otimista, daqui a 1000 anos todo mundo vai ter, aprender no primário, então em vez de ter a placa dizendo velocidade máxima, podia ter a placa simplesmente dizendo qual é a curvatura ali. Na verdade, isso vamos dizer, teria alguma coisa que vai se comunicar com o seu carro, se existir carro ainda, e ele vai estar informado como é que ele pode proceder nesse caso. Tá? Você mais ou menos pensar assim, não precisa de 1000 anos, mas dá para conceber esse tipo de coisa, né? Quer dizer, você teria, numa estrada inteligente, um sinalizador de curvatura que informaria o computador do seu carro qual é aquela curvatura e, portanto, qual vai ser a aceleração normal que você vai precisar para passar ali com essa velocidade, e o computador vai ver se os seus pneus e tal, tudo aguenta aquilo ou não. Tá?
Bom, então vamos dizer, podemos colocar, sei lá, definições, né? Definições. Supondo que você tem C, então você chamaria de A igual a C dois pontos de T. Aceleração tangencial, então seria a projeção de A na direção da velocidade. Então seria, supondo aqui C ponto de T diferente de zero. Né? E quando você parametriza uma curva, quando você põe velocidade zero, você mata muita informação, porque se você passar ali com velocidade zero, você não sabe nem qual é a tangente. Então, mas se você... Vamos dizer, isso pode ser uma necessidade, porque pode ter um bico e não ter tangente mesmo, mas se não for a necessidade, supõe que você está passando com velocidade diferente de zero. Então isso aqui a gente pode chamar assim V igual a C ponto de T. Então, aceleração tangencial você faria essa é a projeção sobre o vetor velocidade. Né? Leia-se, A, você pega o unitário da velocidade, que pensando de outra maneira, né? U igual a 1 sobre norma de V, e aí a aceleração tangencial é igual a U vezes U, que vem a ser isso daqui. A aceleração normal vai ser simplesmente A menos a aceleração tangencial. E o kappa, é o quê? 1 sobre norma de V ao quadrado vezes a aceleração normal. Né? Então esse cara daqui é o chamado vetor curvatura. E o que a gente acabou de concluir é que sempre, né, se você fizer esse vetor curvatura, nosso, vamos dizer, teoreminha, kappa independe da parametrização. E bom, se você pegar a norma do vetor curvatura, ela vai estar dizendo o quão curva é a curva, num certo sentido. A ideia é o quê? Se você precisa de mais aceleração normal para fazer a curva, é porque ela está para uma mesma velocidade. Se você passar aqui com uma mesma velocidade, essa curva daqui, e pegar uma outra curva, desenhar uma outra curva aqui, que passa aqui no mesmo ponto, assim, digamos que você passa aqui com a mesma velocidade nessa curva amarela, tem cara, né, que aqui você vai precisar de uma aceleração normal maior para a mesma velocidade, portanto o seu vetor curvatura vai ser maior. E ele é de certa forma uma medida do tamanho, de quão curva é a curva. E no caso do círculo, pela conta que a gente fez, né, esse vetor kappa, o tamanho dele é o inverso do raio. Porque ele era, né, você tem a aceleração, no caso do círculo, a aceleração normal, né, porque aqui, isso é a mesma coisa que dizer que a aceleração normal é igual a norma de V ao quadrado vezes o vetor kappa.
No caso, a gente sabia que se você pegar a norma da aceleração no caso do círculo, é o quadrado da velocidade dividido pelo raio. Então, o vetor curvatura, no caso do círculo, o tamanho dele, a norma dele é o inverso do raio. Então, a curvatura de um círculo é o inverso do raio. Um círculo de raio muito grande, você olha assim, você não vê ele curvar quase. Um círculo de raio pequeno, ele está curvando muito. Bom, isso é talvez o resumo da essência das coisas de hoje. Tem um bocado de conta, um bocado de trabalho para vocês fazerem. Eu acho que tem uns 4 capítulos do livro 4 que eu cobri na aula de hoje. O nosso desafio é fazer um livro de 20 capítulos em 8 aulas. Acho que vamos ficar por aqui hoje, né?